Vaqueiro, Patativa do Assaré. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro, e eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Sei que o doutor tem riqueza, é tratado com fineza, faz figura de grandeza, tem carta e tem anelão, tem casa branca jeitosa e outras coisas preciosas, mas não goza o quanto goza um vaqueiro do sertão. Da minha vida eu me orgulho, levo a Jurema no embrulho, gosto de ver o barulho de barbatão a correr, pedra nos cascos rolando, gaios de pau estralando, e o vaqueiro atrás gritando, sem o perigo temer. Criei-me neste serviço, gosto deste ribuliço. Boi para mim não tem feitiço, mandinga nem catimbó. Meu cavalo capoeiro, corredor forte e ligeiro, nunca respeita braseiro, de unha de gato ou cipó. Tenho na vida um tesouro, que vale mais do que ouro. O meu uniforme de couro, perneira, chapéu, gibão, sou vaqueiro destemido dos fazendeiros querido, o meu grito é conhecido nos campos do meu sertão. O pulo do meu cavalo nunca me causou abalo, eu nunca sofri um galo, pois eu sei me desviar, atravesso a grossa chapada, desço a medonha quebrada, na mais doida disparada, na pega do marruá. Se o bicho bravo se acoa, não corro nem fica à toa. Comigo ninguém caçoa, não corro sem ver de quê, e mesmo por desaforo, que eu dou de chapéu de couro na testa de qualquer touro que não quer me obedecer. Não dou carreira perdida, conheço bem esta lida, e vivo gozando a vida cheio de satisfação. Já estou acostumado, que trabalho e não me enfado, faço com gosto o mandado das fias do meu patrão. Vivo do currá pro mato, sou correto e muito exato. Por farta dizer e trato, nunca um bezerro morreu. Se alguém me vê trabalhando, a bezerrama curando, dá para ficar imaginando que o dono do gado é eu. Eu não invejo riqueza, nem posição, nem grandeza, nem a vida de fineza do povo da capital. Para minha vida ser bela, só basta não fartar nela, bom cavalo, boa sela e gado para eu campear. Somente uma coisa existe que, ainda que esteja triste, meu coração não resiste e pula de animação. É uma viola magoada, bem chorosa e apaixonada, acompanhando a toada de um cantador do sertão. Tenho o sagrado direito de ficar bem satisfeito, vendo a viola no peito de quem toca e canta bem. Dessas coisas sou herdeiro, que o meu pai era vaqueiro, foi um fino violeiro e era cantador também. Eu não sei tocar viola, mas seu toque me consola. Verso de minha cachola, nem que eu peleje não sai. Nunca cantei um repente, mas vivo muito contente, pois herdei perfeitamente um dos dotes do meu pai. O dote de ser vaqueiro, resolvido marroeiro, querido dos fazendeiros do sertão do Ceará. Não preciso maior gozo, sou sertanejo ditoso, o meu aboio saudoso faz quem amo chorar. É com os versos do poema Vaqueiro, do imortal Patativa do Assaré, e comemorando o Dia Nacional do Vaqueiro, que trago o tema da entrevista de hoje. É deste camponês que vamos falar. Mas seus feitos heróicos e suas proezas na sela de um cavalo na pega de gado ficam na poesia do Patativa. Na entrevista de hoje, eu vou destacar a criação extensiva do gado bovino na construção do Piauí, os problemas do desenvolvimento socioeconômico e a influência da figura do vaqueiro na construção da sociedade piauiense. E para conversar comigo, o convidado é Manuel Domingos Neto. Manuel Domingos nasceu em Fortaleza no ano de 1949. Ele é historiador, professor, pesquisador e escritor. Doutor em História pela Universidade de Paris. Militante da clandestina Ação Popular, ele foi preso pela ditadura de 1964 e foi expulso do país. Retornando ao Brasil, foi pesquisador de instituições como Fundação Getúlio Vargas, Ministério da Agricultura e Fundação Casa Rui Barbosa, além
da Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí, a Fundação CEP. Foi deputado federal nos anos de 89 a 91. Então, conosco agora aqui na tela, Manuel Domingos, que é o nosso convidado, e eu quero dizer, Manuel, que é um prazer ter você aqui para essa conversa. Prazer é todo meu. Falar contigo, da nossa gente, é sempre uma alegria. Pois é isso. Então, vamos lá. Manuel, pela passagem do Dia do Vaqueiro, eu convidei para essa conversa aqui. Primeiro, eu vou falar do Brasil nessa primeira pergunta e depois, especificamente, entrando nas coisas do Piauí. E estudando o assunto para essa nossa conversa de hoje, a frase de uma reportagem do Globo Esporte, que tratava vaquejada como esporte, foi dito assim: o vaqueiro leva o Brasil para dentro de si mesmo, na carreira de um bicho solto pelo sertão. E Luiz Gonzaga compôs a música Boiadeiro, que é a pessoa responsável por cuidar do gado. Gonzaga tentava, com isso, contemplar o vaqueiro nordestino, o gaúcho dos pampas, o peão pantaneiro. Agora eu quero saber, na visão de Manuel Domingos, quem é o brasileiro que cuidou do gado deste país? Olha, foi o vaqueiro. O vaqueiro é um dos atores sociais mais importantes do Brasil e menos conhecido. Esse negócio dessas vaquejadas, isso não tem nada a ver com vaqueiro. Coisa nenhuma. A vaquejada, no passado remoto, era um momento de contabilização de gado durante o tempo da pecuária extensiva. Como as pessoas viviam extremamente isoladas umas das outras, a reunião não deixava de ter caráter festivo, confraternização. As vaquejadas de hoje não ocorrem mais no sistema da pecuária extensiva, que é uma coisa irrisória, uma coisa praticamente inexistente. Uhum. O vaqueiro é uma figura que desaparece. E, por outro lado, essas vaquejadas são empreendimentos do entretenimento, dessa indústria nova. A rigor não tem rigorosamente nada. Eu diria que eu sou contra as vaquejadas, porque elas é uma judiação com o boi, né? É uma desumanidade. Você é autor deste livro, O que os netos dos vaqueiros me contaram, o domínio oligárquico do Vale do Parnaíba. E baseado nesta sua obra, é que eu quero traçar aqui as nossas próximas perguntas. Ele tem aí uns 10 anos, esse livro, né? Muito atual ainda, muito bom a leitura dele. Mas eu queria que você agora, nessa entrevista, precisasse, em termos temporais, quando o gado e, consequentemente, o vaqueiro chegaram no Piauí e por que vieram para cá? Eles vieram para cá porque a faixa que abastecia a economia de mercado mais importante, que era o açúcar, estava esgotada. O padre João Antonil, no século XVII, já apontava a inviabilidade da criação do gado perto, ao lado, em áreas contíguas, a do canavial. Era impraticável. Por outro lado, a indústria açucareira era uma grande consumidora de proteína animal. Ela não poderia produzir essa proteína. Era uma indústria altamente sofisticada. É uma das 5 indústrias mais sofisticadas do mundo, sendo a primeira delas a indústria naval,
por conta das guerras internacionais, da expansão colonial, a Europa querendo dominar o mundo. Tinha a indústria metalúrgica, por conta da guerra também necessária, né? Tinha a indústria têxtil, né? Que era uma indústria, né, que foi se desenvolvendo e a Inglaterra ganhou a competição, por conta disso dominou o mundo, essa indústria têxtil, né? E, finalmente, tinha a indústria do açúcar. Essa tese não é minha, essa tese é do Stuart Schwartz, é um americano, um brasilianista, dos que mais explorou o mundo do açúcar. Então, a expansão do gado, ela ocorreu, obviamente, a partir do recôncavo baiano, né, e da zona da mata de Pernambuco. O gado tomou conta do interior da Bahia, tomou conta do interior de Pernambuco, Paraíba, etc., Ceará, mas as condições eram extremamente agressivas, porque inicialmente havia uma reprodução fácil. Quando o meio ambiente, o semiárido, ele não tinha sido agredido tal como foi pela pecuária. Qual era a agressão? A agressão é o seguinte: o gado corria solto, então você tocava fogo na mata, porque nascia rama nova, e essa rama nova engordava o gado, dando condições para que ele se deslocasse andando, caminhando, até os centros urbanos consumidores. O gado era vendido em pé. Então, são essas condições que fazem com que a pecuária extensiva fosse agressiva. Quando você toca fogo no mato, o que acontece? Você reduz a biodiversidade, você empobrece, você fragiliza a drenagem natural do solo. Aonde havia fontes de água, deixa de existir a fonte de água. O Nordeste, a calamidade da seca, não era a calamidade que nós poderíamos ter nos anos iniciais, ou nos séculos iniciais. Ela só vai aparecer com toda a sua extensão mortífera, muito recentemente, no século XIX, mais precisamente na seca de 1877, é que vai matar muita gente. Matar muita gente. É porque, digamos que a pecuária extensiva já estava esgotada. Esgotada. O Brasil rico, que era o Brasil do açúcar, tirou o que podia do sertão nordestino. Tirou o que podia do sertão nordestino. O sertão nordestino foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Porque, veja, era o primeiro lance de atividade econômica rentável, altamente rentável, foi o açúcar. Foi o açúcar, que era mercadoria preciosa, mercadoria de primeira, altamente disputada. O mundo passou a consumir açúcar e não dispensava o açúcar. E o açúcar não era produzido na Europa, era produzido essas guerras todas, a Holanda invadindo, os franceses atrás, os ingleses ocupando espaço também na América. Tudo atrás do É uma açúcar. guerra, a guerra em torno do açúcar. As potências disputaram em torno de 200 anos esse mercado, né? O açúcar era uma coisa altamente preciosa, é um energético. É um energético. A pessoa que nunca comeu açúcar sintetizado, quando come pela primeira vez, ela fica tonta. Nós fomos criados com açúcar, então isso não nos deixa. Não nos deixa. Mas deu açúcar, por exemplo, para o índio.
Quando o índio bota o açúcar pela primeira vez, ele tem uma explosão de energia fantástica. Então, a Europa começou a consumir açúcar. E o açúcar, o preço do açúcar justificou a escravidão, o transporte de gente da África para cá. E expedições milionárias, expedições militares altamente rebuscadas, pesadas, né? E uma disputa pela tecnologia. Pela tecnologia. Você não pode compreender o vaqueiro sem passar pelo açúcar. Só que lá nas regiões produtoras, as principais, que eram o Recôncavo e a Zona da Mata, ainda hoje, nessas regiões, há traços da riqueza do passado. Era onde havia riqueza no Brasil. Pois bem, elas eram incapazes de abastecer os seus escravos, os trabalhadores, a população litorânea, com proteína animal. Quem deu o suporte a isso, quem viabilizou o açúcar, foi o sertão nordestino, esse que diz que não presta para nada, porque é muito seco, é muito semiárido. As pessoas esquecem que, no passado, esse sertão, que hoje se diz inóspito, inclemente e inservível para a vida humana, atroz para a vida humana, esquecem que era aí, exatamente nesse sertão, onde havia um maior adensamento de tribos indígenas, o que indica a facilidade de sobrevivência no ambiente natural. A pecuária foi uma agressão à natureza. Uma agressão. Enquanto ela era extensiva, ela agredia menos. Por quê? Porque a densidade produtiva era pequena. Não havia muita gente. E aí teve a primeira grande guerra entre os brasileiros, que foi a guerra descrita nesse livro que você mostrou. Né? Eu levei muitos anos para escrever esse livro, para refletir sobre esse livro. E depois que ele foi publicado, eu vou lançar uma segunda edição. Sabe por que eu não lancei ainda uma segunda edição? Porque a revisão é difícil. Né? A revisão é muito difícil. Demanda muito pesquisa empírica e elaboração teórica. Mas eu estou quase terminando e eu acredito que, no máximo ano que vem, uma segunda edição desse livro esteja preparada. Só que essa entrevista que eu disse que é baseada no livro está acontecendo 10 anos depois. A segunda entrevista, baseada na segunda edição, ela tem que ser num período mais curto. Lançou, dá a entrevista aqui para a gente do Pensar Piauí. Já estou comprometendo com você, tá certo? Com todo prazer. Olha, qualquer pessoa, só para concluir um pouco, Oscar, qualquer pessoa que queira discutir seriamente desenvolvimento do Nordeste e desconheça a pecuária extensiva, ou seja, o vaqueiro, sabe? Ela vai operar em vão. Ela não vai encontrar a essência dessa economia rural em crise permanente que nós temos hoje. Mas então, eu queria que você me falasse dessa época áurea da pecuária aqui no Piauí, especificamente. Tem aí a história de que Foi a segunda fase, porque no semiárido, como eu lhe falei, a pecuária extensiva tem uma capacidade de, em poucas décadas, empobrecer os terrenos. Né? E o Piauí se mostrava diferente, porque nós tínhamos rios permanentes. Veja, o único rio, o Ceará não tinha nenhum rio permanente. Só tinha o Poti, o rio Poti. Mas veja, o rio Poti, ele apenas nasce no Ceará. Ele é um rio piauiense. E a grande artéria da pecuária, o grande lugar de excelente produção do gado, foi o Vale do Parnaíba, a bacia do Parnaíba.
Essa bacia do Parnaíba tem uma característica de ser mais piauiense do que maranhense. O rio divide os dois estados, mas é um rio muito mais piauiense, porque os principais afluentes estão aqui, né? Então, é o Poti, é o Longá, o Uruçuí. Sim. Aqui havia, portanto, uma região molhada, uma região que era chamada de refrigério. Com a rápida liquidação das condições naturais do sertão semiárido, as populações vinham de lá para cá. Era natural, a imensa maioria dos piauienses são originários de cearenses deslocados na seca. Uma cidade como Picos, por exemplo, eu andei muito em Picos há 50 anos atrás, rapaz, só se encontrava família de cearense. Eu sou O pai daquela era região. cearense, e assim era, sabe? Assim era em todos em Floriano. Floriano era cheio de cearense. Teresina era cheio de cearense. Se bem que Teresina já aparece numa época mais recente. Né? Mas esse sertão todo que eu andei há, há 40 anos atrás, eu andei nesse sertão todo do Piauí, de cabo a rabo. Entrei em lugares inóspitos, onde não havia gente morando, onde havia gente perdida. Eu presenciei a pecuária extensiva, os últimos exemplares da pecuária extensiva, tal como exercida séculos atrás. Né? E documentei mais ou menos essa experiência num livro chamado Seca Seculorum, Flagelo e Mito na Economia Rural. Esse livro foi reeditado no ano passado, foi esse ano, pelo Nelson Nery, presidente da Academia de Letras. E ele colocou a coleção de clássicos piauienses, ele colocou... Isso. Ele é considerado, não quero fazer propaganda da coisa, mas ele é considerado o primeiro esforço por aqui nas nossas bandas de associar a interpretação econômica, sociológica com o meio ambiente, né? Com a história ambiental. Sim. Às vezes você escreve economia, história econômica, história social, ignorando a natureza. Pois eu fiz o contrário. Né? E nesse esforço eu tive, nas minhas viagens, eu tive a colaboração, o auxílio luxuoso, como se diz, né? do Geraldo Borges. Né? Geraldinho Borges, que é um excelente contista, uma pessoa maravilhosa, um amigo muito querido. Né? E então, nas minhas viagens, eu sempre andava. Foi rara a viagem que eu fiz que o Geraldinho não estava ao meu lado. Né? Então, é isso. O Seca Seculorum, para mim, foi uma descoberta chocante. Eu fico perguntando como é que eu tive o insight, a cabeça para produzir esse negócio. Olha, eu estava voltando do exílio, né? Rapaz, com uma curiosidade imensa de saber por que é a razão do nosso atraso, a razão das nossas dificuldades, por que tinha tanta gente pobre. Né? Aí eu mergulhei de cara nos documentos, na literatura existente. Eu estava no auge. Mas houve essa época em que a pecuária viveu o apogeu. E aí foi essa época. Tem histórias que diz que quando a independência brasileira estava mesmo por acontecer, houve um acordo entre Dom João VI e o seu filho, Dom Pedro I. Tipo assim, olha, Dom João dizendo para ele, se o Brasil tiver que ser dividido, tu deixa para Portugal, Piauí, Maranhão, pessoal que produz a carne, para a gente lá em Portugal poder sobreviver com a carne brasileira. E aí torne o resto do povo independente. Essa época áurea foi tão importante assim para determinar rumos da história? Olha,
foi fundamental, né? Essa história aí é meio fantasiosa, não deixa, mas não deixa de ter um fundamento pelo seguinte, rapaz. Olha, se por acaso os portugueses tivessem tomado essa zona frutífera na produção de gado, teria sido muito mais difícil, porque o Piauí alimentava o restante do Brasil de proteína animal. Nessa época, a pecuária gaúcha ainda estava se desenvolvendo, nem era pecuária extensiva nos termos exatos, porque no Rio Grande do Sul, no Pampa, eles caçavam um gado que havia se reproduzido, um gado selvagem que havia se reproduzido naturalmente. Tanto é que a forma de exploração do gado no Rio Grande do Sul era completamente distinta da nossa praticada aqui. O nosso vaqueiro tem características distintas do vaqueiro gaúcho. Né? E aí, Oscar, a luta pela terra, e só poderia ser grandes extensões de terra, não dava para produzir gado naquela época sem dispor da posse. Eu não falo em propriedade, porque a noção de propriedade é uma noção incorreta. Começa que a propriedade só seria possível a partir de 1850, segundo a Lei de Terras. Sim. 1850. Né? Pois bem, então, para você ter possibilidade de produzir gado, você tinha que ter grande extensão de terra. E não havia Estado para proteger o domínio territorial. Então, cada produtor se protegia, se garantia. A condição de vaqueiro, dono da sua própria produção, implicava na condição dele ser um senhor de muitos homens capazes de garantir a sua defesa. Assim, não chegava o outro lá e tomava e acabou-se. Então, as grandes tensões internas no Piauí foram derivadas disso. E a maior guerra que nós tivemos, a Guerra da Balaiada, né? A maior guerra que nós tivemos, a Guerra da Balaiada, meados do século XIX, foi uma guerra que muitos vaqueiros participaram, porque eles esperavam a quebra da oligarquia do Barão da Parnaíba, do Visconde, do Manuel de Souza Martins, né? Depois seria Visconde da Parnaíba, porque o Manuel de Souza Martins era digamos, o oligarca dominante. Havia pressão de vaqueiros querendo condições de trabalho. A repressão foi brutal. Caxias conseguiu dominar a balaiada pelo apoio do Manuel de Souza Martins. Eu acho interessante que hoje a balaiada é vista como um episódio maranhense. Sim, verdade. Mas olha, a balaiada foi decidida no Piauí, aonde o Duque de Caxias arranjou um homem para combater. Quem foi que bancou as tropas dirigidas pelo Duque de Caxias? Foi o Manuel de Souza Martins. Como é que as tropas comiam? Elas comiam o gado piauiense. Quem combateu, quem forneceu o alimento para essa gente? Foi a nossa pecuária, foram as nossas fazendas de gado. Né? Fazendas de gado naquela época era apenas digamos assim, um ponto de apoio para uma vasta extensão de terra na qual o gado se soltava, não havia cerco. A função do vaqueiro era recolher o gado. O boiadeiro é uma figura diferente. Luiz Gonzaga fez confusão. Porque na época do Luiz Gonzaga... Ali foi uma sacada mercadológica da música apenas para contemplar o Brasil inteiro. Ele não estava se referindo especificamente ao vaqueiro nordestino. Ele queria fazer para o vaqueiro, mas falou, não, aí eu não vou vender para os gaúchos, eu não vou, então, boiadeiro que pega todo mundo. Mas, Manuel, você falou há pouco a respeito da seca seculorum, que ao retornar do exílio, você vinha com muita vontade de saber o porquê do nosso atraso. Uma vez,
conversando com o João Cláudio Moreno sobre essas questões do Piauí, identidade piauiense. Ele disse que a atividade econômica do gado ela tinha uma certa letargia. E aí o vaqueiro soltava o gado pela manhã e este gado só voltava no final da tarde, o vaqueiro ficava sentado de uma rede de tucum para uma cadeira preguiçosa. Segundo ele, o vaqueiro piauiense não tinha aquela andança, o sentimento mercadológico de outros centros econômicos, como o do ouro em Minas Gerais, como o da cana-de-açúcar em Pernambuco. E no seu livro, né, o que os netos dos vaqueiros me contaram, você diz, o mundo dos vaqueiros não teve escolas, não tinha cultura letrada, não tinha institucionalidade da posse da terra, nem obras de infraestrutura. Como é que a gente entende aquele mundo lá da pecuária, do vaqueiro e o Piauí de hoje, Manuel Domingos? Olha, o João Cláudio, um amigo querido, que eu conheço desde adolescente, né? Acompanho o João Cláudio quando ele ainda estava em Piripiri. O João Cláudio lê muita coisa, mas às vezes lê apressadamente. Uhum. Ele lê apressadamente. Você me manda depois o link dessa entrevista, porque eu vou passar ele, já que eu estou agora conversando com Essa ele. revistinha azul, vem aí. Espera aí que eu já vou lhe mostrar. Na verdade, eu não tenho o link, mas eu vou fazer chegar em suas mãos. Eu estava na presidência da Fundação CEPRO e aí fiz essa pequena entrevista com ele, que a gente chamava de debate Carta CEPRO, e a gente realizava na Rádio Pioneira, com o auxílio do Joel Silva. E nesse debate aqui, depois eu peguei o debate, que foi ao ar pela Rádio Pioneira, e transcrevi. É neste fascículo aqui, do debate Carta Sempre, que eu tenho impresso, ele faz essa alusão à letargia da pecuária, ao modo... Não, aí ele está reproduzindo Camilo da Silveira e outros autores que tinham preconceito com a sua própria gente. Nada de letargia. Antes, pelo contrário, muita vivacidade, muita acuidade, muita ciência. Não é fácil sobreviver num mundo isolado. Ele estava procurando no vaqueiro qualidades de trabalhadores de outros locais. Comparar vaqueiro com a zona do ouro, ora, cá para nós, a zona do ouro, o que tinha? Era um índice de escravidão muito grande, era gente se matando, né? Matando gente para catar ouro. Nada a ver, não é incomparável. E o pessoal que estava lá no ouro, como é que ele se alimentava? Ele se alimentava do boi piauiense. O João Cláudio não sabe. Viu, João? Tu vai assistir essa entrevista? Espero que ele assista. Não, ele vai assistir. Eu converso sempre com o João Cláudio. Ô, João, tu sabes qual foi a primeira música nacional brasileira, no sentido de ser música conhecida em todos os ambientes do Brasil? O meu boi morreu. O meu boi morreu, que será de mim? Vou mandar buscar outro lá no Piauí. A marca do boi, a importância do boi, a importância do Piauí na produção. E não é fácil reproduzir gado para comercializar naquelas circunstâncias. Não é fácil, não era fácil. O meio era inóspito, então tinha que ter muita ciência. O vaqueiro dominava um conhecimento extraordinário e ainda tinha capacidade militar, capacidade de resistência armada, porque o vaqueiro não tivesse isso, dançava. Né? Sobreviver nesses sertões não era fácil. Então, era um homem de muita habilidade. Eu queria terminar essa parte da entrevista lembrando o seguinte, sabe? Como
como esse homem foi menosprezado. Foi menosprezado. Menosprezado. Olha, eu ia atrás de coisas no... O Piauí tinha vergonha do vaqueiro. Então, é isso. Quando eu comecei a Piauí tem pesquisar, vergonha do vaqueiro, é isso? o Piauí tinha vergonha do vaqueiro. O Piauí não explorou a figura do vaqueiro como a figura fundante de sua sociedade. Não explorou. Em qualquer ambiente histórico, qualquer museu, ou nas efemérides, é claro que o vaqueiro tinha que destacar. Né? Na entrada de cada porteira do Piauí tinha que ter uma imagem do vaqueiro. Tinha que ter uma lembrança, isso aqui é terra de vaqueiro, nós somos descendentes de vaqueiros. Nós somos descendentes de vaqueiros. É isso aí, sabe? No entanto, parece que havia uma certa vergonha desse negócio. É um menosprezo à própria história, sabe? Ausência de amor próprio. Ausência de amor próprio. É interessante que em 1992, aí, 93, eu estava dando aula no programa de pós-graduação de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, né? E uma das disciplinas que eu peguei, foi a que eu mais gostei, foi o desenvolvimento do Nordeste. Tá? Sim. Rapaz, olha, aí foi no Ceará que eu sistematizei, de fato, os estudos, as pesquisas que eu tinha desenvolvido no Piauí. Foi na UFC. Diversos alunos, fizeram um bocado de teses de doutorado a partir disso. E, de repente, o Centro Dragão do Mar expôs, que era dirigido por um ex-aluno meu, um grande amigo, um grande teatrólogo, um grande sociólogo, um antropólogo de mão cheia, o Oswald Barroso. O Oswald, né, logo depois do curso, ele montou uma exposição que ficou lá e chamou a maior atenção a exposição, sobre o vaqueiro. O Ceará estava fazendo exposição sobre o vaqueiro e o Piauí escondendo o vaqueiro. Eu andava no mercado... E junto com a figura do vaqueiro, me permita, tem o folclore, né, com a dança do boi, que hoje, digamos assim, a gente perdeu para o Maranhão. Então, a balaiada, você já disse aqui, que é conhecido como uma guerra do Maranhão, mas o resultado dela, quem propiciou foi o Piauí. Você está falando aí do Ceará valorizando o vaqueiro, né, valorizando o vaqueiro. Que é uma coisa eminentemente nossa, piauiense. Como é que fica essa história de estar perdendo? Não, esse também, veja, o vaqueiro é baiano, o vaqueiro é pernambucano, é paraibano, Mas tem uma força grande aqui. Mas aqui, a diferença é a seguinte, rapaz, é que o vaqueiro daqui, ele foi o grande fornecedor de proteína animal para o resto. Inclusive, por exemplo, o Ceará, a pecuária do Ceará já deveria ter se acabado há 200 anos atrás, se não fosse o Piauí. Havia aquele processo de, periodicamente, as reses se acabavam, os cearenses vinham, né, se refugiavam aqui nas zonas úmidas do Piauí e retornavam levando as matrizes para recompor os rebanhos. E em 1887, eu já mencionei essa data aqui, essa data, rapaz, deveria ser objeto de toda reflexão. Foi a maior tragédia humanitária ocorrida no Brasil. 10 vezes mais importante do que essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. 10 vezes mais importante. Toda vida que falam que é a maior tragédia da história do Brasil, eu digo arriégua. Arriégua. Quer dizer que os 500 mil mortos no século XIX, né? Veja, quando a população
Brasil era irrisória. Morreu 500.000 de pessoas em 1877. E essas pessoas não morreu mais ainda, porque tinham o Piauí, eles iam beber aqui. Eles iam beber. Essa igreja que vocês têm aí, em Teresina, a igreja tão bonita, a igreja construída pelo Frei Serafim de Catânia, a igreja de São Benedito. Você sabe como foi feita essa igreja? Conte-nos. Essa igreja foi feita por cearense morrendo de fome. O Frei Serafim de Catânia reuniu as damas da cidade para produzir sopa para aquele pessoal que estava morrendo de fome. Aí o Frei Serafim, o pessoal não tinha o que fazer. Aí começou o trabalho de construção da igreja, dessas obras todas que tem aí na Avenida Frei Serafim, sabe? Por que essa história não é enaltecida? Não é enaltecida, porque, vejam, eram pessoas humildes, chegavam morrendo de fome, encontravam refúgio. Isso no século XIX, e que continuou ao longo da Primeira República, no Império e República. Está documentado nesse livro que você tem em mão. Porque um homem como Pedro Freitas, que viveu no início do século passado, né, e era de uma acuidade, né, especial, era um observador de primeira linha. Aí, nesse depoimento do Pedro Freitas, você vai verificar a chegada das pessoas. Você vai verificar também que o meio ambiente descrito por Pedro Freitas é completamente diferente do meio ambiente que nós hoje trabalhamos, com o qual nós convivemos hoje. A riqueza da fauna, da flora, só a quantidade, a variedade de abelhas, a variedade de animais, de recursos de sobrevivência humana, eram infinitamente recursos naturais, sabe? Era um tempo em que estavam sendo introduzidas frutas exóticas, que hoje nós chamamos de frutas da terra. Por exemplo, a manga de Alves, a manga é africana. A manga é um produto africano. E a manga estava sendo ainda... Nas minhas pesquisas, eu identifiquei um levantamento feito aí por volta dos meados do século XIX, em que a maior parte das frutas existentes, né, das comestíveis, não existem mais hoje, ninguém sabe do que se trata. E há uma relação de frutas exóticas. Entre essas frutas exóticas estão o que hoje nós consideramos como frutas características nossas, tais como o coco da praia, né? Todo mundo acha que o coco da praia, né? Ou então a manga, né? Sabe? Africana. Enquanto que se a gente pega aquela lista de coisas que o povo comia, ninguém tem noção do que era aquilo. Mesmo os mais velhos não têm noção da maior parte das frutas disponíveis para alimentação humana no ambiente natural do Piauí. É isso. Eu acho que nós precisamos verificar direitinho o papel. Foi transcendental. Deixa eu retomar aqui a história da... Não existiria sem o vaqueiro. E o símbolo do Piauí deveria estar relacionado ao vaqueiro. Deixa eu retomar aqui essa questão da pecuária piauiense, a sua época áurea e a sua decadência. Você fala muito, por exemplo, já disse aí que trabalha com as questões da natureza, do meio ambiente e tal, mas agora eu quero puxar um pouquinho para a política, para a gente pensar um pouco o momento da decadência da pecuária piauiense. Aqui no livro, você traz o depoimento do engenheiro alemão Gustavo Dodge, que é essa a pronúncia. E ele diz: a criação de gado é uma mina de renda para a província, ou seja, para o Estado,
que onera, esse Estado onera demasiadamente e de uma maneira desigual. E aí eu brinquei aqui no meu texto, eu disse, é o que chamamos de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Eu queria que você abordasse um pouco essa questão de uma atividade econômica, nós estamos falando aqui da pecuária, e daquele Estado que o Piauí tinha naquele momento, que naquele momento a alcunha era província. Como é que era esta relação? Aqui o engenheiro diz assim, olha, a pecuária, o gado é uma mina de renda, agora a província não está sabendo explorar de maneira equânime as diferentes potencialidades econômicas e está sobrecarregando a pecuária. Me fala por que a pecuária piauiense entrou em decadência e o peso do Estado nessa decadência. Olha, o principal culpado certamente é o Estado Nacional brasileiro e o imperialismo. Por incrível que pareça, são determinações que vêm de fora. Por exemplo, a Guerra do Paraguai afetou muito a condição do Piauí. O produtor, durante 5, 6 anos, que abastecia as tropas, foi beneficiado. A pecuária gaúcha foi beneficiada. Foi beneficiada em detrimento de... Era muito mais difícil você levar carne para a tropa daqui, né, durante 6 anos que durou a guerra, abastecer, era impossível. Então, isso fez com que se beneficiasse lá aquela região. Né? Um outro fator, bom, quem é que estava interessado na guerra? Certamente o brasileiro que foi morrer na guerra não estava interessado naquela guerra. A guerra atendeu a razões geopolíticas aí, ao domínio do Rio da Prata, que era a grande boca de penetração do comércio mundial. Né? Então, só estou ilustrando como é complexo o exame da decadência da pecuária. Mas um outro fator, obviamente, foi a degradação ambiental. A degradação ambiental. Hoje nós temos mais babaçoais do que tínhamos no passado, porque o babaçoal ele é invasor. Né? Nós tínhamos uma diversidade. À medida em que você queima, quando começou a queimar, não apenas para rama nova, ou seja, para o pasto, mas para alimentar centros urbanos, aí você vai destruindo isso. Quando você queima uma mata, ela tem um percentual de babaçoal. Depois da queimadura, o babaçoal avança muito mais. As condições novas teriam que ter acompanhadas de técnica. E foi exatamente na época em que apareceu a estrada de ferro e o vagão frigorífico, que foi inventado nos Estados Unidos, para viabilizar, inclusive, lá na economia norte-americana. Ora, nós não tínhamos estrada, não tínhamos possibilidade de refrigerar nossa produção, conservação era em moldes antigos, era na carne salgada, né? A carne salgada seria mais depreciada que a carne fresca. A ideia de transportar o boi em pé até o centro urbano era uma ideia impossível, porque o gado chegava exausto, já chegava com perda de valor. Né? Tanto é que, no passado, quando a boiada chegava lá em determinado centro, ela tinha que ser engordada de novo para poder ser vendida. Né? Então, o que faltou foi política pública, foram essas circunstâncias de valorização da economia sudestina. O ouro entrou em decadência, o açúcar entrou em decadência. O Brasil, no século XIX, descobriu um novo produto que a região principal de
produção agropecuária ou agrícola passou a ser o Vale do Paraíba, e todas as atenções foram dadas ao Vale do Paraíba. Desculpe, do Paraíba, aquele que corre Paraíba. São Rio Paulo, de Janeiro e São Paulo ali. Rio de Janeiro. Que foi a produção do café que se deu ali ao longo do Rio A Paraíba. produção do café. Lá, olha, eu conheço muito o Vale do Paraíba. Lá existem velhos caminhos de ferro, né? Enquanto aqui não se sonhava nisso para transportar mercadorias que nós poderíamos produzir, né? Muito Isso. bem. E continuando aqui ainda, para a gente também caminhar para o final, mas ainda no campo da política, eu vou retomar uma outra citação sua do livro, quando você diz que depois da Segunda Guerra, no debate sobre as perspectivas de desenvolvimento do país, você afirma que, na análise das relações entre o domínio político local e o atraso econômico do Piauí, mais producente do que ressaltar a falta de visão, o servilismo ou a inoperância dos governantes locais, estaduais, impotentes para determinar as orientações dos estados brasileiros, seria importante enfatizar o lado deletério da modernidade brasileira. Então, me parece que seria assim, olha, os netos dos vaqueiros que você entrevistou aqui, que foram 2 ex-governadores e um senador, e aí, junto deles, várias outras autoridades estaduais, se eu entendi bem, você diz assim, eles têm responsabilidade, mas nem tanto, porque essa modernidade brasileira ela é deletéria. Como é que é isso? Detalhe mais, Manuel Domingos, esse pensamento. É que o capital financeiro internacional que passou a dominar o século XIX, ele estava interessado em abrir o consumo da América Latina, né, e do Brasil. Ele estava interessado em vender as últimas novidades. Por exemplo, vender grandes navios, em vender os produtos de sua metalurgia, em vender automóvel, vender estrada de ferro, essas coisas todas. E eles venderiam para o mercado que gerava divisas, então, que era, sobretudo, o café. Nós tivemos, ainda durante o século XIX, boas chances de exportação através através do extrativismo vegetal, né? A carnaúba ganhou grande valor, grande expressão na Primeira e na Segunda Guerra. E haviam acordos internacionais que fixavam o preço da carnaúba. Fixavam o preço da carnaúba. A carnaúba poderia ter... Veja, o que a carnaúba fez? Nós exportamos muita carnaúba. A moeda estrangeira não servia para o desenvolvimento local. O que se fazia com a moeda estrangeira? A moeda servia para comprar máquinas e equipamentos para São Paulo produzir. E nós compraríamos os produtos de São Paulo. O Celso Furtado chama isso de uma circulação triangular, um fluxo triangular, né? Porque os 3 polos eram a indústria estrangeira, né? O nosso centro produtor e centro agroexportador, São Paulo, né? E o Nordeste, que era consumidor do quê? Daquilo que São Paulo produzia. O Nordeste teve 2 funções no desenvolvimento de São Paulo. Ele produziu divisas para financiar a industrialização de São Paulo e ele produziu homens morrendo de fome para trabalhar a troco de sobrevivência em São Paulo. Não fosse o Nordeste, né, São Paulo não era o que é.
Essa é que é a verdade. Esse debate foi muito prolongado ao longo, durante a ditadura e depois da ditadura, sabe? E nunca foi ao fundo, né? O piauiense não tem que viver de cabeça para baixo por ser pobrezinho. O piauiense ele tem que levantar a cabeça, ser altivo e dizer, pô, a riqueza desse país, em grande parte, saiu daqui, pô. E Tem que nós levantar a cabeça, precisamos, tem que e nós levantar a cabeça, precisamos reparo. tem Nós que levantar precisamos a reparo cabeça, nos dois. ser altivo e dar um apoio, não é, Manuel Domingos? Ser altivo porque nós tivemos papel fundamental. Nós tivemos papel fundamental, sabe? E há muita mentira, isso está espalhado. Por exemplo, semana passada num debate com um, até um elemento que era de esquerda, que era o Aldo Rebelo, né? Aldo Rebelo, atrás da... Estava debate, era eu na minha casa, eu na dele, tinha mais um Certo. gaúcho no meio. Aí o Aldo Rebelo começou a dizer que a balaiada era separatista e que o exército fez grande coisa matando os vaqueiros, né? Aí eu digo, ô Aldo, rapaz, tu é contraditório. Tu bota tu devia tirar esse retrato, essa pintura do vaqueiro que tem na tua parede, né? Já que o herói é Caxias, tira o E vaqueiro, botava rapaz, e Caxias. bota o Caxias. Caxias, onde já se viu vaqueiro querer ser separado do Brasil? O vaqueiro não tinha nem noção de Brasil. Rapaz. Isso é história mentirosa, história sem cabimento. Uma história que degrada o nosso papel social. Isso não é história decente. Isso não é história decente. Esse negócio de dizer que o Exército manteve a unidade nacional, quando é que vaqueiro quis separar de coisa alguma, rapaz? Onde já se viu? Enfim, é o tipo do debate. Eu estou mencionando isso porque foi uma coisa recente. Mas esse confronto, eu tive que manter, eu mantive esse confronto, com tanto quanto solitariamente, no mundo acadêmico brasileiro, durante décadas, o Oscar. Sim. Foi durante décadas. Essa degradação do Piauí. Lá no Ceará, onde eu estava, a turma vinha com piadinha com o Ceará, com o Piauí, né? Aí eu começava dizendo, aí eu entrava de sola, eu disse, rapaz, não cuspa no prato que você comeu, meu amigo. E você comeu no Quem prato sou dos eu? vaqueiros piauienses. Você comeu da nossa carne, do nosso peixe. O Ceará é o que é em decorrência Bebeu da nossa água, né? em decorrência da contribuição que o Piauí ofereceu. Né? Vinham milhares de pessoas, está aí no livro, milhares de pessoas morrendo de fome, elas escapavam aqui, rapaz. Quando melhorava, alguns voltavam e outros ficavam. Então, agora vi piadinha. Ora, Mike, eu não aceito piada com Piauí. Muito Aí bem, meu querido Manuel que Domingos. a turma diz que eu sou intransigente, que eu sou brigão. Eu sou brigão mesmo. Eu sou Uma briga brigão mesmo. boa. Determinadas coisas eu não aceito, rapaz. Eu não aceito, sabe? Eu respondo na hora. É uma briga boa porque é uma briga de ideias, né? De argumentos. Você levanta os fatos, você vai atrás dos acontecimentos e você justifica seu pensamento por aí. E eu queria, nós estamos completando 1 hora de entrevista, queria agradecer profundamente. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado aqui da nossa conversa e, com certeza, aquelas pessoas que nos assistirem também vão ficar satisfeitos com este conteúdo apresentado aqui. Você é uma figura por demais querida aqui no Pensar Piauí, por demais respeitada por mim, e eu lhe agradeço muito, Manuel Domingos, aguardando aí a segunda edição dos Netos dos Vaqueiros, né?
e que a gente tenha uma nova conversa em breve. Muito obrigado, meu querido. É sempre uma alegria conversar com você, viu, Oscar? Um abração, viu? Um abraço. Eu lhe mando o exemplar da entrevista do João Cláudio Moreno. Tá bom, meu querido? Um grande abraço. Estou aguardando.